Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube, DM Cursos e Concursos, ou Concursos e Cursos, como você preferir. Eu sou o professor Daniel Marques, professor de língua portuguesa, língua inglesa, redação, literatura, e vamos lá, vamos falar mais um pouquinho da nossa querida língua portuguesa, tá, pessoal? Bom, olha só, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa parte de conjunções, mas antes disso, tá? Antes de você pensar na língua portuguesa só para concurso, para vestibular, enfim, porque acaba sendo o foco maior aqui, tá? Vamos pensar no seguinte, deixa eu te contar uma história, tá? Imagina que vocês estão numa reunião muito importante no trabalho e de repente o chefe chega falando sobre os desafios que a empresa enfrentou no último ano. Ele começa dizendo assim, ó, em que pese a crise econômica, conseguimos atingir os nossos objetivos. Uhum, né? Agora imagina o seguinte, se ao invés do em que pese, ele tivesse dito, apesar da crise econômica, conseguimos atingir os nossos objetivos. Não mudou muita coisa, na verdade, né? Por quê? Porque o sentido permanece o mesmo, mas as palavras são diferentes. O em que pese e o apesar de. Então, essa é a mágica da língua portuguesa, né? Nós temos várias maneiras de expressar a mesma ideia. Às vezes, até parece um joguinho ali, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa questão. Por quê? Porque a gente está fazendo uma substituição de uma expressão por outra, tá? E o em que pese, pessoal, embora, né? Olha só que legal. Em que pese, embora seja uma expressão bem mais formal, olha o joguinho de palavras que eu estou fazendo aqui, né? De fato, né? Ele é bem utilizado aí num contexto mais jurídico, né? O pessoal gosta bastante de utilizar e o pessoal quando quer demonstrar um certo conhecimento da língua, tá? E também em provas de concursos. Bom, feito esse parênteses aí que eu fiz, vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho então das conjunções concessivas, que é justamente sobre isso que versa essa questão aqui, tá? Ela versa, eu vou digitar aqui para você hoje, tá? Olha só, vou digitar aqui. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Coloca aí para mim um grupinho, tá? Apesar de, coloca para mim embora, coloca para mim conquanto, a despeito de, a despeito de, a despeito de que, tá? E o em que pese, tá? Então, gente, olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Faz um quadrinho aí, tá? Né? E vamos lá. Lembre-se que todas essas estruturas que o prof colocou aqui são conjunções concessivas, tá? Elas indicam concessão ou uma ressalva, tá? Ou uma excepcionalidade, tá? Então, sempre que vocês tiverem isso, tá? Vocês estão falando de nexos concessivos e ele vai estar introduzindo uma oração subordinada adverbial concessiva. Por isso que nessa questão, no que ele fala, em que pese o mundo estava ainda vivendo resquícios da pandemia, a expressão em que pese poderia ser substituída sem alterar o sentido expresso no texto e podendo haver alteração na estrutura frasal por apesar de, tá? Por que que ele fala podendo haver alteração na estrutura frasal? Porque se eu colocasse o apesar de, ficaria assim, ó, apesar de, ó, em que pese o mundo estava ainda vivendo, apesar de o mundo ainda estar vivendo ou estar ainda vivendo. Percebe que a estrutura do verbo muda, né? Por quê? Porque eu saí de uma conjunção para outra que pede uma alteração naquela estrutura verbal, tá? Então, assim, ó, mas percebam que o sentido é o mesmo. Todas essas conjunções aqui são conjunções concessivas. Pode até colocar aí, tá? Concessivas, tá? Um destaque que eu faço aí para você também, isso aqui é uma questão da banca Legale, Legale Concursos, tá? A Legale gosta muito também dessa aqui, ó, do conquanto, tá, gente? Conquanto, que também é um nexo concessivo. Não confunda conquanto com porquanto. Porquanto é explicativo. É a mesma coisa que o porquê explicativo, tá? Devido a traz uma ideia de causa, graças a também. No entanto, tá, gente? Ele é conclusivo, não é concessivo, com base em também. Não é concessivo, gabarito de fato aqui
letra A de Argentina, tá bom? Espero ter contribuído aí para essa questão, não só para essa questão também, mas sua vida aí quando você estiver pensando na nossa querida língua portuguesa, tá bom? Gostou? Deixa o likezinho, por favor, não te custa nada. E se você está procurando um curso completo de língua portuguesa para concursos, vestibulares, enfim, para a sua vida, não esquece, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, entre em contato com o Prof. Dani Marques, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e te vejo nas nossas próximas aulas.